Um dos elementos mais intrigantes da filosofia, principalmente quando ela trata do ser humano, é a relação que há entre o que nós podemos chamar assim a alma e o corpo. Há pouco tempo eu assisti a um vídeo que uma professora de neurociência ela usava uma série de estudos, de argumentos, para tentar demonstrar que o livre-arbítrio seria algo falso, seria uma ilusão. Nós sempre decidiríamos, vamos dizer assim, no fundo, agindo de acordo com o que o nosso corpo ordenou, do que o nosso cérebro mandou, não como uma decisão consciente própria nossa, pessoal. Essa decisão seria simplesmente algo posterior que viria, de certo modo, a dar impressão para nós de que nós decidimos, quando na verdade só seguimos um impulso físico, químico, que seja, né, que veio do nosso cérebro. Então, as nossas supostas decisões livres seriam apenas fruto de, vamos dizer assim, reações físicas, químicas, né, mas sem haver a liberdade. Toda essa questão da liberdade a gente vai tratar em outros vídeos, né, porque ela é riquíssima, é muito ampla, né. Já adianto para vocês que, para mim, o que essa professora fala é um absurdo. Mas, dentro dos vários argumentos que ela apresentou, nem estou citando o nome dela porque não quero desrespeitar, mas dentro dos vários argumentos que ela colocava, eu notei, vamos dizer assim, um erro comum a vários deles, que é justamente não compreender como é que se dá essa união entre a alma e o corpo. A impressão que eu fiquei vendo, assistindo ao vídeo, é que ela enxergava um dualismo quase que radical, né, entre a alma e o corpo, e que, ao perceber que havia uma influência íntima entre os dois, ao invés de aceitar essa influência e procurar explicá-la, que é o que um bom filósofo procuraria fazer, ela diz que no fundo a alma seria quase que como a mente, né, seria praticamente como uma ilusão, que a única coisa que existiria seria de fato o corpo. Então, não, isso já é um ponto importante na filosofia clássica. Me parece que é justamente um dos temas em que há uma diferença mais importante entre Platão e Aristóteles, né? Platão ele entende o corpo quase como que um instrumento, um servo da alma, sendo que a alma teria quase que uma autonomia própria, enquanto que Aristóteles, para ele, o que é o ser humano é a união, o composto de alma e corpo. Uma alma, né, que não estivesse ligada ao corpo, haveria aí um defeito, uma ausência em relação ao ser humano pleno. E ele percebe muito bem vamos dizer assim, a influência mútua entre alma e corpo. Então, essa professora que eu estou me referindo, por exemplo, um dos argumentos que ela diz para afirmar que, no fundo, não haveria decisão propriamente da nossa parte, é falar que ela cita um caso, não sei se esse estudo é sério ou não, mas vamos dizer que sim, porque haveria outras coisas semelhantes que a gente pode aceitar também sem maiores problemas. Ela fala de um caso de um pedófilo que se descobriu que ele se torna pedófilo no momento em que surge um tumor no cérebro dele. Quando esse tumor foi removido, o comportamento pedófilo dele deixou de existir. Quando, depois de um tempo, houve uma recidiva do câncer, o câncer voltou, também retornou o comportamento pedófilo. Olha, essa professora ela pega um ponto que é interessante, que de fato pode haver comportamentos nas pessoas que às vezes elas não tenham culpa daquilo propriamente, haja uma falha mesmo no funcionamento cerebral que vai facilitar. É comum a gente ver às vezes pessoas mais velhas que começam a ter dano cerebral, que perdem, por exemplo, todo o pudor, que começam a ofender os outros, começam a xingar. Evidentemente, o que está acontecendo aí? Está um problema do cérebro que está influenciando, né, todo o comportamento, toda a compreensão que aquele sujeito tem dos outros e muitas vezes de si mesmo. Aceitar isso não leva a que não haja alma, ou que não haja um espírito, né, uma mente. Não, simplesmente mostra como há uma influência mútua entre um e o outro, né, e que são pontos que nós ainda temos que estudar muito, né, na parte da ciência, também na parte de filosofia, para compreender como esse estudo se dá, né? Mas isso é uma influência. Também não sei dizer, né, que a gente não pode dizer de uma maneira, ela não tem como provar isso, essa professora, de que só o tumor foi quem causou. Talvez ele representa, aí, mexendo numa parte do cérebro, fica mais difícil para aquela pessoa conseguir superar uma tendência que, vamos dizer, de certo modo, já haveria ali, né? Mas sempre há uma certa liberdade, sendo que
pode acontecer de fato que um dano cerebral elimine até a liberdade da pessoa, mas a gente vê isso claramente como um defeito corporal que impede que o espírito possa agir bem. Então vejam que coisa instigante e bonita. Mesmo havendo em nós uma alma espiritual, ela nesse mundo precisa do corpo para funcionar bem. Isso, vamos dizer assim, não se trata de negar um aspecto ou outro, mas de admitir que um está profundamente unido ao outro, a alma e o corpo, e que o nosso funcionamento bom exige, de um lado, que a nossa alma vá sendo educada e que o corpo esteja saudável.